bom dia. Eu sou a professora Márcia e eu estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, Márcia Helena Consultora. E hoje a gente traz um vídeo para a série Temas Variados. Escolhemos para hoje conversar com vocês, professores, coordenadores, gestores, contadores de histórias, pessoas que gostam de ler, para o público em geral. Mas nós trabalhamos em educação, então o nosso foco é professor, professora. Vamos conversar hoje sobre contos de fadas e fábulas. Há uma grande confusão entre o que seria uma fábula e o que seria um conto de fadas. A gente percebe ou percebeu ao longo dos nossos cursos, das nossas formações, que muitas professoras e professores têm dúvidas, confundem o que é um e o que é outro. O que se sabe de modo geral é que a fábula é um conto curto e que traz uma moral da história. Isso é verdade, mas não são só essas as diferenças. Então nós vamos focar principalmente nos contos de fadas, porque ele tem um valor simbólico muito maior e porque são contos mais longos e cheios de simbolismo. Vamos lá então. As fábulas realmente são contos curtos, trazem uma moral da história, ou seja, trazem um ensinamento como base, como fio condutor, e a sua característica principal é que os personagens, normalmente animais, eles trazem em si a personificação humana ou características humanas. Primeiro que eles falam e que eles se comportam trazendo aquelas características. Então, no final da curta história, você aprende sobre o respeito, a empatia, a inveja, a ganância, a mentira. Então, são contos bonitos, que atraem muito o público, principalmente o público infantil, e que ensinam a essas crianças algo importante. E o interessante para a professora de literatura, de língua portuguesa, contador de histórias, é que não diga para a criança a moral da história, até porque existem várias interpretações. O importante é que o contador de histórias pergunte: e aí, o que vocês aprenderam? E aí, qual a moral da história? E você vai perceber que cada criança entende diferente. Cada criança tem a sua percepção, assim como todo ser humano. Por quê? Porque a tua leitura de mundo está intimamente ligada à tua bagagem emocional. Ou seja, o que tu já viveu, vivenciou, aprendeu, o que você observou. Então, fábulas são contos curtos, bonitos, com animais como personagens e fazendo o papel de humanos. Vamos então para os contos de fadas. Os contos de fadas, contrário da fábula, são contos muito longos, um enredo, ou seja, uma história complexa, tá? E que através desse enredo complexo se desenvolve uma série de passagens, de travessias, que trazem um valor simbólico de eventos humanos existenciais. Melhor explicando para você, vamos lá. Primeiro eu vou resumir as características dos contos de fadas, depois eu vou explicar algumas que são de extrema importância. Vamos lá. Primeira, não necessariamente nessa ordem, ok? Primeira, são contos longos, são contos com muitos personagens, são contos, ou seja, são narrativas que não têm uma moral da história. Pelo contrário, traz em si eventos que evidenciam conflitos humanos. Quarta característica, começam sempre com era uma vez e terminam sempre com
felizes para sempre. E isso tem um significado que eu vou já explicar. Continuando com as características. O conto de fadas, ele tem diversos simbolismos que atravessam o tempo. Por isso eu posso dizer que um conto de fadas, ele é atemporal. Então, quais são os simbolismos? O espelho aparece muito, como espelho ou como lâmina d'água, no caso do Patinho Feio, e espelho, literalmente, como no caso da Branca de Neve. As árvores têm simbolismo, como no caso de contos que falam sobre o valor da natureza, falam sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Quando esse conto traz em si a cultura dos indígenas, por exemplo. Vamos lá. Então, as florestas. A floresta, no conto de fadas, tem um simbolismo de travessia, ou seja, de caminho a ser percorrido. Como é no caso da Branca de Neve, em que a menina entra na floresta fugindo, se perde, pega no sono, depois acorda com o canto dos pássaros, com o carinho dos animais. Esse dormir dela, simbolicamente, foi uma noite, mas na verdade ela passou vários anos da vida dela. Então, a floresta traz em si esse caminhar, esse amadurecimento, essa travessia que a gente faz ao longo dos nossos anos. No outro conto, João e Maria, eles também andam pela floresta até encontrar uma casa de doces. A floresta, mais uma vez, tem o simbolismo de travessia, de processo de amadurecimento. Então, eu já citei o espelho, estou citando a floresta, vou citar o ogro, o gigante, o lobo mau, como sendo, na maioria das vezes, uma representação masculina da figura do pai. Isso depende, mas normalmente traz as características negativas ou inferiores da figura masculina. Já voltando ao conto de fadas, a Branca de Neve, você tem os 7 anões, que juntos, no número 7, que o 7 é um número cabalístico, mas na psicologia e na psicanálise, você tem a soma das características dos 7 anões, como sendo as características necessárias para um bom pai ou para a representação masculina de um bom pai. Então, eu tenho o mestre, eu tenho o soneca, eu tenho o zangado, eu tenho o feliz. Somando todos eles, você tem um pai cuidador, protetor, que orienta, como os 7 anões fazem. Você tem a bruxa, como na grande maioria das vezes, simbolizando o mal, aquilo que tem de ruim em nós, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que na verdade não está na bruxa. A bruxa representa aquelas características em nós mesmos. Vamos então, a maçã que a bruxa usa no conto A Branca de Neve. A maçã ali traz um simbolismo das emoções, da sexualidade, das tentações da adolescência, visto que a menina Branca de Neve sai de casa na infância, atravessa a floresta, passa pelo processo da puberdade e da adolescência e encontra a casa dos 7 anões, ela já uma quase mulher. E aí a bruxa representa os medos, as inseguranças, as tentações da vida de adolescente, que você passa até tornar-se adulto, ok? Muito bem, então eu trouxe para você alguns simbolismos que estão presentes nos contos de fadas. Vamos para outra característica. Os contos de fadas trazem em sua história conflitos existenciais humanos, como eu já falei para você. É tão importante isso, é tão fundamental para o amadurecimento emocional e psicológico das crianças, que hoje em dia nós temos pós-graduação, mestrado, especializações em contação de histórias e
de forma muito específica, interpretação dos contos de fadas. Não só para psicólogos, terapeutas, psicanalistas, mas para quem desejar. Por que os contos de fadas são tão importantes e atualmente tão estudados? Justamente por isso que eu falei agora há pouco. Os contos de fadas, de maneira simbólica e que foram adaptados na atualidade para crianças, porque os seus originais não eram desta maneira, eles trazem, através da sua história, conflitos que a criança está vivendo ou que viverá, que o adulto já viveu ou ainda viverá, na grande maioria das vezes. Quando o conto de fadas diz assim, era uma vez, ele está dizendo que em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer época, isso significa o poder emocional e psicológico que esses contos têm. Porque ele pode ter sido contado há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, na Idade Média, que ele não perdeu a validade. Por quê? Porque, como é dito, ele é atemporal, ou seja, independe da época. Independe de quem está contando. Bom, e quando eu digo felizes para sempre, eu também estou dizendo que no final, depois de todo o desenrolar da história, tudo vai dar certo. Veja, o conto de fadas, ele tem, no seu primeiro momento, uma identificação dos seus personagens, depois o desenrolar do enredo, aí vem os conflitos, depois vem as soluções e no final os felizes para sempre. O que isso significa? Que aquele protagonista, que os personagens, inclusive o antagonista, viverão lutas interiores personificadas nos personagens e irão aprender, irão amadurecer, irão encontrar a solução para aquele problema. Porque no final, a criança que está ouvindo a história, o ouvinte, ele irá entender, mesmo que não perceba, mas aquilo ficará como mensagem no seu inconsciente da solução dos problemas que o conto mostrou e de que verdade tudo se resolverá. E você irá, no final, ter a solução daquilo que te causa dor, daquilo que te causa incômodo ou infelicidade. Então, era uma vez e felizes para sempre. Outra característica dos contos de fadas é que o nome do conto normalmente leva o nome dos personagens principais. Por exemplo, a Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Rapunzel, a Bela e a Fera, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, João Pé de Feijão e, por exemplo, João e Maria, além de outros. Todos eles levaram o nome do personagem. E o interessante mais ainda é que, na maioria das vezes, o nome dos personagens, na verdade, trazem características dela, seja da personalidade ou da aparência. Por exemplo, Branca de Neve é o nome da princesa. Ela é branca como a neve. Por exemplo, a Bela e a Fera. A Bela é uma moça linda, que tem o nome de Bela. E a Fera, porque de fato é um animal que tem características de agressividade e que depois se apaixona. E assim por diante. Por exemplo, os Três Porquinhos, né? Eles têm nomes, mas são três porquinhos e é o nome do conto. A Pequena Sereia, o nome dela é Ariel, mas o nome do conto ou do filme, da história, é A Pequena Sereia, porque é a filha mais nova do rei Tritão. Outra característica que eu já citei, inclusive colocando para vocês o simbolismo, são os conflitos existenciais. É muito importante e é por isso que o conto de fadas é indispensável para você, professor, professora, como ferramenta do desenvolvimento das competências socioemocionais, para você, papai e mamãe, contar na hora de dormir do seu filho ou filha.
ou de assistir ao filme em família. É muito importante que o simbolismo não seja dito, não seja mostrado. A criança assiste, assimila, o inconsciente absorve e mais tarde ela irá resgatar, na medida do necessário, essas informações simbólicas. Por exemplo, no conto de fadas Branca de Neve e os Sete Anões, o fio condutor emocional e psicológico, né, psicanalítico desse conto é o conflito entre mãe e filha, né? Então, a mãe que tem inveja da filha, que está crescendo, amadurecendo e se tornando mulher. Ou a filha que tem inveja da mãe e quer assumir o papel de mulher porque se apaixonou pelo seu pai. Tá? Então, existem várias versões para o conto de fadas Branca de Neve. Nós temos, por exemplo, no conto João e Maria, algumas abordagens. Por exemplo, quando a mãe coloca os filhos para fora de casa, convence o seu esposo e coloca o João e a Maria para ir buscar a sua própria sobrevivência, alegando que eles são muito pobres e não têm como sustentar os filhos. Bom, aí você tem talvez uma visão primeira de uma mãe má, mas na verdade o conto traz a necessidade humana de sair de casa e ir em busca da sua própria vida. O filho ou a filha precisa sair de casa, da proteção da família e construir a sua própria vida a partir das suas próprias lutas, a partir do seu próprio desempenho. Então, um dos viés do conto João e Maria seria esse. Por exemplo, os três porquinhos. Você tem aí 3 porquinhos com características diferentes, onde um é mais responsável, o do meio é intermediário e o outro só quer brincar. Então, você tem aí prazer versus responsabilidade. É uma questão de amadurecimento. Então, nós temos adultos que não conseguem, pessoas com idade adulta, que não conseguem se tornar um adulto de verdade. O conto Os Três Porquinhos traz isso. O lobo mau que sopra a casa e a casa se desmancha representa as consequências da tua irresponsabilidade ou da tua falha em não assumir aquilo que te compete. E assim por diante. Então vamos lá. Os contos de fadas têm importância emocional, psicológica para a formação do ser humano. Deve ser contado e recontado, usando técnicas através do simbolismo. Há uma diferença marcante entre contos de fadas e fábulas. Os dois são importantes? São, mas no aspecto filosófico, psicológico, psicanalítico, os contos de fadas são extremamente importantes. Espero ter te ajudado, espero ter contribuído para o teu trabalho. Eu me chamo Márcia Helena e nossa conversa de hoje foi: quais as diferenças entre fábulas e contos de fadas? Eu me chamo Márcia, mais uma vez. Deixa o teu like se você gostou, nos ajuda a crescer. Compartilha o nosso vídeo com tuas colegas, com teus colegas e deixa o teu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.